Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler o Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Vamos ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim o Senhor para nós essa noite: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma vez conhecer, Senhor, uma porção de Ti, um lado onde o Senhor ministra poderosamente sobre nós. É por isso que eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu peço, Senhor, que o Senhor tome esse altar que é Teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Nessa noite nós vamos falar de um nome muito específico e debaixo de uma propriedade muito grande e profunda. Nós vamos falar sobre uma versão do Yahvé chamado Raá. Diga comigo, Jeová Raá. Põe para mim, Felipe, por favor, para você ver como é que escreve, para você anotar na Bíblia Sagrada. Jeová é Yahvé Raá, R-A-A-H. E o que significa Raá, pastora? Pastor, aquele que guia, aquele que conduz. Ele cabe dentro dessas três traduções perfeitamente. Então, toda vez que você invocar o nome Yahvé Raá, você está chamando uma parte específica, uma versão específica de Deus, que tem como propriedade te guiar, tem como propriedade te conduzir, tem como propriedade ser o líder de um rebanho, ser chamado de pastor. E foi exatamente essas palavras que saíram da boca do salmista Davi, no Salmo 23, acompanha aí comigo. Ele diz, o Senhor é o meu. Então o Senhor está como? O Senhor está escrito como? Todo em letra maiúscula. Então ele estava dizendo o quê? Yahvé. Ele estava dizendo, Yahvé é Raá. Essa é a tradução. Ele diz, Yahvé é Raá. Quando Davi traz essa especificação a despeito de Deus, era porque foi gerado na vida do Davi um nível de relacionamento e intimidade onde ele podia testemunhar dessa característica. Então olha aqui para mim, para você alcançar. Quando você anda muito perto de alguém e essa pessoa tem uma característica própria, você passa a olhar para essa característica e entender isso de uma forma muito clara e específica. Quando Davi, pelas suas próprias experiências, passou um grande período da sua vida sendo pastor de ovelhas, tendo a responsabilidade de cuidar dos rebanhos do seu pai, ele observa no Yahvé características do seu trabalho, do seu ofício. Você pegou? Então ele começa a perceber que toda vez que ele cuidava do rebanho do papai, como é que era o nome do pai dele? Jessé. Toda vez que ele cuidava do rebanho do seu pai, ele passava por dificuldades,
ele tinha comportamentos específicos para proteger, para cuidar, para alimentar, para dar de beber. Então, todo o processo que Davi passava, como o homem responsável, vou falar assim para você alcançar, o homem responsável para guiar aquele rebanho, ele começa a encontrar essas características em Deus. Ele não escolhe essa denominação Raá baseado apenas num conceito filosófico ou poético. Vamos chamar o Iavé de pastor, vamos chamar o Iavé de guia. Não, ele começa a observar que durante o seu trabalho e todos os momentos que ele passa debaixo desse segmento, ele encontra, baseado na sua intimidade e no seu relacionamento com Deus, características muito próximas, características muito perto. E aí então ele diz: não há dúvida que assim como eu, como pastor, cuido das ovelhas do papai, Iavé tem cuidado de mim. Assim como eu tenho experimentado o trabalho de zelar, de guiar, de conduzir, de alimentar, de proteger, Iavé tem feito isso por mim. Então ele atrelaça a sua vida natural à vida do Espírito manifestada pelo Senhor. Eu preciso que você olhe para mim para você alcançar. E ele entrelaça essas características. Para quê? E ele se esforça para deixar isso claro quando ele vem explicando o Salmo 23. Então acompanha comigo. Ele diz: Iavé é Raá, nada me faltará. O original diz assim: ele não faltará. Não fala o nada aí não fala de coisas, né? Ausência de coisas. Ele está dizendo: se ele é Raá, eu vou ter tudo. Tudo o que eu preciso, eu vou ter. Se ele é Raá, eu não preciso me preocupar, porque como guia, como aquele que conduz, como meu pastor, ele vai me cuidar, ele vai proteger, ele vai me alimentar e ele vai dar-me de beber. Então ele começa a manifestar essa experiência pública. Acompanha aí. Aí ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então Davi se coloca como ovelha e intitula o Iavé de Raá. Ele é o guia, ele é o pastor. Então eu sou ovelha desse rebanho. E aí ele diz: ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Por que ele diz isso? Porque por muitas vezes ele teve que conduzir o seu rebanho a pastos verdejantes para a ovelha descansar. Então ele faz a ligação e diz: assim como eu faço com as minhas ovelhas, meus bichinhos de verdade, Iavé tem feito comigo. E eu preciso que você entenda, amigo, na autoridade do nome de Jesus, a linguagem pode ser até figurativa, mas a relação e a propriedade tem fundamento. Ele pode até usar essas palavras como história para você alcançar, mas o que ele estava querendo dizer era muito profundo. Ele começa dizendo: se ele é Iavé Rafá, se ele é o pastor, se ele é o guia, se ele é o que me conduz, certamente tem um campo verdejante para eu descansar. Então deixa eu começar pregando para você na autoridade do nome de Jesus. Toda vez que você se coloca como ovelha e se coloca debaixo desse rebanho governado pelo grande Raá, pelo grande pastor, pelo grande guia, por aquele que te conduz, ele sabe que você precisa de descanso. Ele sabe que você precisa de momentos para respirar. Ele sabe que em meio a toda a dificuldade que você tenha, porque a ovelha é um bichinho lindo, mas muito problemático. Ela tem dificuldade de visão, as patinhas são curtas, pequenas. Ela tem dificuldade de se relacionar, ela só vai andar com outra ovelha, ela é assustada, ela tem medo. Se eu tenho alguém que me conduz, eu não preciso ficar cobrando. Eu preciso dizer isso para você nessa noite. Eu não preciso ficar cobrando: Deus, está difícil para mim, eu preciso de momentos de descanso.
Porque, pastora, se ele errar, ele é que vai conduzir. Se ele errar na sua vida, ele mesmo te levará a pastos verdejantes. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: para de pedir o que ele, como Raá, tem obrigação de fazer com o seu rebanho. Pastora, então por que eu não estou descansando em pastos verdejantes? Só tem dois caminhos: ou você não reconhece ele como Raá, ou você não tem Yahvé como seu Senhor. Porque quando eu tenho Yahvé como meu Senhor, eu já entendi, Ele governa. Tudo está nas mãos dEle. Ele sabe como conduzir, Ele sabe a hora de fazê-lo. É Ele que faz. Quando a minha alma pula essa cerca, quando a minha vontade pula essa cerca, aí eu ando por caminhos e não sou guiado por Raá. Não sou conduzido por Raá. Você está aí? Então continua olhando comigo. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ele faz parte da primeira estrofe aí. Ele está dizendo: você é o meu guia, é Raá, a mesma expressão. Me guia pelas veredas, pelos caminhos certos, que estão consoantes a tua vontade. Continua lendo o versículo 4. Eu estou falando rápido porque eu vou correr mesmo. Aí eu fico rouca, dá tudo ruim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Então vira para esse irmão e fala assim para ele: ainda que eu ande, significa, amigo, que nem toda ovelha vai andar. Você pegou? É uma sugestão. Ele está dizendo: se por acaso acontecer que eu venha parar num vale de morte, eu não preciso temer. Sabe por quê, pastor Josimar? Porque ele é Raá. Eu não posso dizer: ainda que eu ande, no sentido de que todo mundo vai passar. Não, não vai passar. Não vai passar. Ele coloca uma sugestão de confiança. Esse versículo fala de estabelecimento de confiança. Mesmo que dê tudo ruim, ele é Raá, ele vai me conduzir de volta. Mesmo que a bagaceira vire de cabeça para baixo, Ele vai me trazer de volta. Ele é guia, Ele é quem me traz, Ele é quem me leva, Ele é quem cumpre esse propósito sobre a minha vida. Continua lendo. Ele diz: não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Qual que era a função principal do pastor? Acompanhar a ovelha o tempo todo. Está ali observando o trajeto dela, acompanhando por onde ela vai, o que ela vai fazer. O pastor é a referência da ovelha em tudo. Quando você for comigo para Israel, o que você mais vai ver é a ovelha nos campos, né? Porque a gente vê a Bíblia Sagrada revelada a olhos nus, né? Sem mistérios, que são coisas do cotidiano da história deles. Continua olhando comigo. O teu bordão e o teu cajado aí tem que ser muito maduro para entender esse negócio. Porque em nenhum momento, quando você tiver a possibilidade de ver o rebanho de perto e ver o pastor conduzindo esse rebanho, tanto o bordão quanto o cajado são duas ferramentas de conduta. Uma tem um arco em cima, assim como se fosse a bengala do Noel, né, do safado do Noel. E a outra é um pedaço de madeira que ajuda a conduzir. Ele bate na ovelha para dar direção a ela. Tá fora demais, volta para cá. E aquele que tem o arco em cima, ele agarra ela pelo pescoço. Quando ela vai muito longe, ele pega e puxa ela de volta. Eu nunca vi ovelha reclamar de bordão ou de cajado. Eu nunca vi ovelha reclamar porque o pastor bateu com o bordão nela ou bateu nele de cajado. Por quê? Porque quem faz barulho é bode. E os maduros já entenderam. O bordão e o cajado são consolo para a minha vida. Certeza de que mesmo que eu andar por caminhos distantes da presença, Ele lá está e Ele me traz de volta.
Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele termina dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi fala: se Ele é pastor, se Ele é guia, se Ele é que me conduz, vai chegar um momento da minha vida que Ele me conduzirá à mesa da honra. Ele vai me conduzir na presença de todos que um dia tentaram tragar a minha vida, que tentaram me boicotar, porque assim é a história da ovelha, os lobos, as bestas feras, né? Os leões, os animais que tentam, esqueci o nome do bicho lá, que tenta contra a ovelha, para tragar a ovelha. Ele diz: Ele está ali do meu lado, Ele está me guiando, Ele está me protegendo, Ele tem cajado na mão. Deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus, eu não posso negligenciar a autoridade e o poder que o diabo tem, mas toda vez que o diabo levantar para afrontar você, lembra que o teu pastor tem cajado, e cajadada do Yahvé dói, e dói com força. Ele diz: eu não preciso me preocupar, se Ele é meu guia, Ele vai me conduzir para sentar na mesa, Ele vai me botar na mesa, vai derramar óleo na minha cabeça, que é sinônimo de honra. Ele vai fazer eu ser honrado na frente de todos os lobos, de todos os bodes, de todos os animais que tentaram contra a minha vida. Quem é que vai me conduzir? Yahvé, não é a força do meu braço, não é a minha vontade. Yahvé, me traz para sentar na mesa e ser honrado. Vai lá comigo, por favor, no Salmo 48. O mesmo texto, só que a tradução não é pastor, agora a tradução é guia. Olha aí, Salmo 48, verso 14. Que esse é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será até a morte. Então, ele é um texto onde ele está falando a respeito de Yahvé. Ele é um salmo que fala dos filhos de Corá, e ele deixa claro a identidade, o entendimento da identidade de Deus. Observa que ele chama ele de Deus, não de Senhor. Então ele está falando de quem? Elohim. Ele está falando de Elohim. Ele diz que é este Deus, que é o Criador, que é aquele que opera tudo, que cria todas as coisas. Ele diz: o nosso Elohim para todo sempre. Ele será o nosso Raá, Ele será o nosso guia, aquele que nos conduz. Por que eu escolhi o Salmo 48, verso 14, para você ler também, para você entender a diferença? Que o Raá é aplicado tanto no Yahvé quanto no Elohim. Ou seja, o pastor também é aquele que cria coisas para favorecer o seu rebanho. Você pegou? O Yahvé é Senhor, governa sobre tudo. Mas o Elohim é o Criador. Lembra de Gênesis capítulo 1? O Elohim é o que cria. Então olha o que ele está dizendo: esse Deus que cria, o Elohim, o Deus que cria todas as coisas, Ele será o nosso Raá até a eternidade. O que significa isso? Se não tem campo verdejante, Ele vai fazer. Se não tem como passar, Ele vai largar a porta. Se não tem como todo mundo entrar, Ele vai dar um jeito. Porque além de Yahvé, Ele é Elohim sobre a minha vida e a tua vida. Vai lá comigo, por favor, agora no Salmos 100. Vamos percorrer os Salmos primeiro. 100, verso 3. Você achou? Vamos ler. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus,
Foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu. Então, olha para mim, é um cântico de ação de graças. O hino do Salmo número 100, um cântico para a entrada no templo. Então eles cantavam esse louvor todas as vezes que subiam a Jerusalém e para ir ao templo, cultuar a Deus. Mas eu preciso que você observe a riqueza desses pequenos versículos. Ele diz: vamos celebrar o Senhor com júbilo, toda a terra, servir ao Senhor com alegria. Todo o trabalho que a gente vai fazer no templo aqui, de ofertar, de sacrificar, é com alegria. Nós estamos vindo para encontrar o Elohim, nós estamos vindo para encontrar o Yavé. É motivo de satisfação, e esse tem que ser o sentimento que ronda o nosso ser toda vez que nós vemos a casa do Senhor. A gente pode estar cheio de problema, quando a gente passa naquela porta, o nosso encontro é com o Elohim, o nosso encontro é com o Yavé. Isso tem que ser motivo de alegria para nós. E aí ele diz, esse é o motivo de celebrar, de cantar, de subir a Jerusalém e entrar no templo. Mas ele entrega um segredo no versículo 3. Ele diz: sabei que o Senhor, vamos repetir, sabei que o Senhor é Deus. Então deixa eu te entregar esse segredo. Não tem como você ser chamado de ovelha e fazer parte de um rebanho se você não entende esse início dessa frase. Se você não consegue dimensionar o que significa saber que o Senhor é Deus. Por quê, pastora? Porque o primeiro princípio de se estabelecer debaixo desse governo de Raá é reconhecer que Ele é Senhor, é reconhecer que Ele é autoridade, é reconhecer que Ele é soberano, e é reconhecer que Ele transita, e Ele tem liberdade para transitar na história da minha vida, em todas as áreas e lugares. Quando eu consigo declarar, e Ele diz: sabei, diga para esse irmão que está do seu lado, diga: sabei. Então o que significa isso? Não adianta cantar, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Não adianta cantar, não adianta falar, você tem que saber. A grande diferença entre cantar o cântico e a celebração de entrada no templo, de celebrar com o louvor, com o júbilo, porque fazia parte da caminhada até a entrada do templo, e esse versículo número 3, é que a primeira parte você faz debaixo de louvor e de adoração, mas o versículo 3 tem que ter entendimento. O versículo 3 precisa ter entendimento. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não adianta você vir para a igreja e achar que Jesus vai resolver todos os seus problemas se você não conseguiu entender a base disso tudo. O Senhor é Deus. Você não tem um parceiro, você não tem um amiguinho de escola, você não tem alguém que anda com você que você pode desafiá-lo. Não tem alguém que anda com você que você pode determinar para ele tempo sobre as coisas. Porque os maduros já entenderam, não só cantam, não só falam, sabem que Ele é Deus. E toda vez que envolve o relacionamento com esse ser espiritual, é baseado em submissão e obediência. Porque Ele não está tratando com qualquer jeito, Ele já entendeu. Yavé é Elohim. Se esse Yavé, esse Senhor que eu adquiri para a minha vida, é o Criador de todas as coisas, a Ele devo honra, louvor, gratidão e obediência por toda a eternidade. Você está aí? Então, o grande segredo de experimentar literalmente o Salmo 23 sobre a sua vida, ter Yavé Raá como teu condutor, como teu guia, como teu pastor, é entender que esse que vai à tua frente é Deus, é Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque focamos a nossa vida em homens, focamos a nossa vida em experiências dessa terra, e condicionamos essas histórias a pessoas, quando na verdade eu preciso entender que se eu fui gerada nele, quantos nasceram de novo em Cristo Jesus?
Você foi gerado no Senhor. Ele está dizendo, precisa saber, amigo, o teu Senhor é Deus. O Senhor que você levanta a mão para adorar é Deus sobre a terra. O Senhor que você canta o nome dele é Deus sobre a terra. Não existe outro com mais poder e autoridade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Yahvé, que ele é o Senhor, porque ele é Deus. Por que a senhora está dizendo isso, pastora? Porque eu não posso ser ovelha de um rebanho que não tem reconhecimento de senhorio. O pastor tem total domínio sobre a ovelha. Não tem ovelha que tenha vontade própria. Por quê? Porque ele está o tempo todo ali, encaminhando ela para cumprir o propósito que ele determinou. Você precisa pegar isso. Toda vez que você condiciona para Deus o seu caminho, a sua escolha, ele não é errar, não. Ele pode ser qualquer coisa menos errar. Que quem está guiando é você, não é ele. Quem está guiando é o seu pensamento, é a sua vontade, não é ele. Então a gente precisa entender isso. Ele é guia. Ele é guia. Vai se manifestar como aquele que nos conduz. Mas para isso acontecer, você precisa reconhecer que ele é Deus. Você precisa reconhecer essa figura especial que decidiu te ganhar e andar ao seu lado por todos os dias da sua vida. Você está aí? Então vai lá comigo agora, 2 Crônicas. Capítulo 18. Segunda Crônicas, capítulo 18, verso 16, e eu vou testificar o que eu acabei de dizer. Você achou? Diga amém. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse eles não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então, olha o que eu disse. O profeta olha e diz assim: eu vi o povo de Israel nas montanhas, disperso, como ovelhas que não têm pastor. E ele estava tentando entender a revelação, tentando entender a visão, né? O que ele realmente viu. Aí Deus fala com ele, que está escrito assim: e disse com letra maiúscula, quem está falando? Yahvé. O Yahvé que tem total propriedade para falar sobre a vida dos seus. E aí ele diz assim: sabe por que você viu eles espalhados pelas montanhas, como ovelhas que não têm pastor? Porque eu não sou o Senhor deles. Ele disse: eles não têm Senhor, ele não tem dono. Eles não têm. Por isso que eles estão perdidos. Deixa eu pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Só fica perdido quem não tem pastor. Só fica perdido quem não coloca o Senhor como seu pastor. Quem não reconhece Yahvé como seu Senhor. Aí você vai ficar perdido pelas montanhas sem direção mesmo. E o próprio Yahvé disse isso: eles não têm dono. Eles estão perdidos porque não se posicionaram como ovelhas. Não se posicionaram como aqueles que entendem que precisam de alguém para governar, que precisam de alguém para ser Senhor. E todas as vezes que isso acontece, eu não posso me responsabilizar. Então teve aprisco que você caiu, que Yahvé não pôde te buscar, porque ele não era o seu pastor. Não vai ter um glória a Deus? Por quê, pastora? Você tem que ter maturidade para entender que quando você está debaixo do senhorio de Yahvé, ele vai lá te pegar. Porque você é propriedade dele. O pastor governa sobre a ovelha. Mas quando ele não é o seu Senhor, ele não pode. O Yahvé disse: eles não têm dono, que cada um volte para sua casa. O que ele quis dizer? Eu não posso fazer nada. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Ela entende a voz do seu pastor.
E quando você for lá em Israel, você vai ver que as cercas, eu queria ter separado essa foto, não tive tempo. As cercas que eles colocam pro aprisco, né, para o lugar onde as ovelhas ficam, é um negócio tão baixinho que qualquer bicho pulava daquilo e fugia. Porque o que delimita a permanência da ovelha ali não é a altura da cerca, é a voz do pastor. Quando ela fica insatisfeita e agitada, quando ela não ouve. Mas quando ele guia, bate com ela com o cajado, conduz ela para ela entrar naquele lugar, fecha a portinha. Jesus falou, nós vamos ler depois, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. É essa porta pequenininha, baixinha, que qualquer um pula, que não precisa de força nem de violência. O que ele estava querendo dizer? Quem quer entrar por mim, entra porque quer, não porque eu estou forçando, porque eu estou brigando, porque qualquer um entra. Não delimito nada, não agrido, eu estou ali, só faço parte. O que essa cerca baixa, que protege elas, significa que elas não estão ali por causa daquilo. Elas têm segurança na escolha do pastor para elas. Quando esse pastor traz com o cajado e conduz elas a entrarem nesse lugar, elas sabem que se ele nos trouxe aqui, esse é o lugar para nós. Esse é o melhor lugar que podemos ficar. Então deixa eu dizer alguma coisa para você nessa noite, que você guarde, mesmo que você esquecer tudo que eu falei, guarde essa informação no seu coração. Às vezes Deus precisa dar umas pauladas na gente, o Yahvé precisa dar trazer umas pauladas de cajado, para a gente entrar no lugar e ficar seguro lá, não porque tem regras, não porque tem muros, não porque tem estratégias, mas porque o pastor nos conduziu. E essa é a nossa segurança de que tudo vai dar certo. Essa é a nossa segurança, que Ele tem planos para nós, porque Ele está na frente conduzindo, Ele está na frente fazendo, Ele está na frente nos dando horizontes, e é isso que importa para a ovelha. Então, com toda a maturidade do mundo nessa noite, nós precisamos entender que, diferente das outras qualificações que nós estudamos aqui na quarta-feira, o Ra não vai se manifestar só porque você precisa que coisas aconteçam. Porque você precisa experimentar de situações. Diferente de todos os outros, essa expressão Ra só vai se manifestar quando você tiver entendimento pleno que Ele é o seu Senhor. É por isso que você vai olhar para a vida de algumas pessoas e vai dizer assim: Eu fico bobo de ver a vida do fulano, porque as coisas vão se encaixando, parece que não faz força, as portas se abrem, as coisas são conduzidas direitinho e vai dando tudo certo. Que inveja boa dessa experiência. Qual que é a diferença disso para nós como crentes? A certeza de que aquele que entrega a sua vida ao Senhor, verdadeiramente Ele o conduzirá. Quando Ele conduz, não tem arrombamento de portas. Quando Ele conduz, não tem quebra de correntes e cadeados. Por quê, pastora? Porque no momento que você já é ovelha, você não é escravo dele. Você já passou pelo processo de libertação. Ele só quer te conduzir. Ele só quer que você seja pastoreado por Ele, cuidado por Ele. Esse é o entendimento da igreja madura. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você realmente quer que Yahvé seja Ra na sua vida? Abre lá comigo Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Eu quero o verso 22. Vamos ler a partir do 20. Ezequiel capítulo 34.
44, verso 20. Você achou? Diga amém. Diz assim: por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Então olha aqui para mim. Observa que quem está falando é Yahvé Elohim. Ele diz: o Senhor, lê aí, varão, me ajuda a pregar, versículo 20. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus. O que ele quer dizer? Que essas que estão debaixo do governo do Yahvé Elohim, do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele vai julgar sobre a terra. Então, vamos desmistificar uma coisa, porque o discurso de hoje é assim: você não pode julgar, você não pode julgar a vida do irmão, você não pode falar. Isso é uma questão, por muitas vezes traduzida como questão doutrinária, mas o tempo todo a Bíblia diz assim: julgai sim a profecia. Não julga o profeta não, mas julga a profecia. Se o discurso for contrário aquilo que está escrito nas Escrituras, o reprovai. Está escrito. A Bíblia diz para nós que o tempo todo Deus nos ensina a entender as diferenças. Não é o julgamento pelo julgamento. O que Ele está querendo dizer é que quando as ovelhas estão debaixo do seu senhorio completo, Ele é que vê a diferença, o homem não vê. Ele diz: eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas, aquelas que se alimentaram demais e as outras que se alimentaram de menos. Nesse caso, elas são propriedade do Yahvé. E como propriedade do Yahvé, Ele julga. O que a senhora quer dizer? O mundo julga a ovelha que ainda não foi para o aprisco. Por quê? Porque tem motivo para isso. Porque ela não tem senhor, ela não tem pastor. Você alcançou? É por isso que ela diz: o fulano não muda, o ciclano faz isso, o ciclano mente, o ciclano rouba, o ciclano vai para a igreja, mas a vida dele é uma mentira. Por quê? Porque são vidas que precisam ainda reconhecer Yahvé como Deus e se submeter à total vontade desse Senhor, abrindo mão dos seus achismos, das suas verdades, do seu querer, se permitindo ser conduzido por esse Deus poderoso. Aí, quando entra nesse processo, aí Deus diz assim: olha só, quem julga se está gordo ou magro sou eu, não se mete, elas são minhas. Elas são minhas. O homem aqui não mete a mão, o homem aqui não tem poder para julgar, só quem faz isso sou eu. Elas me reconheceram, eu sou Senhor delas, elas estão aqui para me obedecer. Quem cuida e quem repreende sou eu. Aleluia. Olha o versículo 21. Visto que com o lado e com o ombro dás empurrões, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora. Tem briga, irmão. Elas são boazinhas, né? São amorosas, mas tem hora que se esbarra com força. Mas elas são de quem? Elas são de quem? Do Yahvé. Ele resolve. Ele que vai dizer: eu vi o empurrão, hein? Eu vi que você empurrou com força e aquela ovelha lá quase saiu do lugar que eu guardei para ela. Eu vi, hein? Ele as repreende, Ele as conduz. Por quê? Por causa de um fator único: elas ouvem a voz dele. Será que se eu chegasse para você nessa noite e te repreendesse, você ouviria? Você dizia assim: ah, a pastora está um pouco equivocada, a história não é bem essa. Mas quando o Yahvé é teu Senhor, e Ele diz: eu vi o empurrão, você está errado, o que você vai dizer? Fui eu mesmo. Você vai mentir para Ele?
Você vai fingir que não foi você? O que a senhora está querendo dizer? Ele tem propriedade para repreender, e a ovelha tem entendimento para discernir, porque ela ouve. Você não pegou, não. Se você ouve, que é o que a Bíblia diz, a ovelha ouve a voz do pastor, discerne a voz do pastor. Ele é que diz: feio, hein, que você fez. Ela vai ter medo da outra ovelha? Ela vai temer a repreensão da outra ovelha? Não, ela vai temer o quê? A voz do seu Senhor. Então deixa eu pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Você está preocupado com a voz de quem? Você está preocupado com as situações do que você está ouvindo? Porque a ovelha que está debaixo do senhorio de Yahvé, Elohim, ela ouve a voz dele. Ele é que traz juízo, ele é que chama atenção, ele é que repreende, e ela ouve. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: ele tem cajado, e se preciso for, faz assim, ó, ele vai te pegar hoje. Lê aí o 22. E eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e... Ele está dizendo, se vem alguém, lembra das aves de rapina, né? Lembra das aves de rapina, né? Ele está dizendo, é ovelha? Você é ovelha? Você é ovelha? Você é ovelha? Eu livrarei das aves de rapina. Ovelha não se preocupa com ave de rapina. Pergunta para mim, por que, pastora? Porque ela tem ela tem pastor. Eu é que vou bater nas aves de rapina. Eu é que vou chutar as aves de rapina. Ovelha, fica tu quieta, não tenha medo, não se covarde. Eu espantarei as aves de rapina, porque sou o teu Rá. Ele diz assim: e julgarei entre ovelhas e a minha versão diz ovelhas e ovelhas. No original, fala de ovelhas e carneiros. O que ele está querendo dizer? Diferença de maturidade. Eu e Yahvé, Elohim, é que julgo a diferença da maturidade delas. O homem não pode dizer, é pequeno demais, é novo demais, é velho demais, tem experiência de menos, porque quem julga ovelhas e ovelhas é o pastor delas. Continua lendo. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o diz. Quem que Ezequiel estava profetizando? O que Ezequiel estava profetizando? Ele primeiro explica toda a habilidade do Yahvé sobre a ovelha. Depois ele diz, vai vir alguém que verdadeiramente vai ocupar esse papel físico sobre a terra. Assim como Davi foi pastor da ovelha do papai, vai vir um que vai apacentar as minhas ovelhas. Vai vir um que vai estar debaixo dessa unção. Ele vai percorrer a terra como Yahvé. Ele vai guiar, ele vai conduzir, ele vai proteger, ele vai ser pastor deles. Ezequiel estava falando de quem? Ezequiel estava falando de quem? De Jesus. Vai lá em João capítulo 10.
que a pessoa grita, gente? É depois ficar toda rouca. Bota um pouco mais de água aqui para mim, por favor. Obrigada. João 10. Vamos ler a partir do verso 9. Obrigada. Você achou? Diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom. O que ele está dizendo? Eu sou Ra. Eu sou o Ra, o pastor, o guia, aquele que conduz. Discurso de Jesus. O bom Ra dá a vida pela ovelha. Eu tenho um pouco de problema quando a gente estuda aquele texto onde Jesus fala das 99 e que abandona as 99 e vai atrás de uma que está perdida. Essa é a função do pastor, porque ele tem instrumentos para isso. Ele tem como falar com aquelas ovelhas para que elas permaneçam juntas e ele conseguir sair para buscar aquela que se afastou, e ele conduz aquela que se afastou de volta para o rebanho. Jesus fala, ele abandona as 99 e vai atrás de um. A linguagem é dizer que todas têm importância, mesmo aquela que está afastada, é ovelha, vale a pena ir lá buscar. Está perdida, confundida. Sabe o que confunde a ovelha? Mosca, mosquitinho. Ele vem, agarra no pelo que tem sob a orelha, ela fica completamente perturbada. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: cuidado, hein? Que às vezes você está ouvindo a mosca e está achando que é o pastor que está falando com você. Eu estou confundido, não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer, eu sou ovelha. Aí você pergunta assim: mas Deus falou com você? Falou. Falou não. A mosca e o mosquito é que traz confusão. A voz do pastor traz condução, traz direção. Aí essa pode ter se perdido por conta de uma mosquinha, e aí foi se afastando, e aí vale a pena ele abandonar por um instante as 99 e buscar, porque é ovelha. O que ele vai fazer? Ele vai trazer ela para perto, vai observar que ela está agitada por causa das moscas. Aí ele abre um vidro de óleo, de azeite, derrama na cabeça dela, enche a cabeça dela de óleo, e o óleo afasta as moscas e os mosquitinhos. Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus: se tem mosca atormentando a sua vida e tirando você do caminho de descanso que o Yahvé Ra tem para você, hoje o óleo vai descer sobre a tua cabeça e a mosca vai ter que sair em nome de Jesus. Por que eu disse que eu tenho um problema um pouco com esse texto? Porque a Bíblia não diz que Jesus larga as 99 ovelhas para ir atrás de bode. A parábola diz que ele vai buscar porque se ele vai atrás do bode e traz o bode para ficar perto das ovelhas, ele estraga todo o rebanho. Pastora, Jesus não veio para os perdidos, veio. Mas no momento em que a igreja é formada, os santos, os que nasceram de novo, os que querem reinar, estão trabalhando para isso. Ele vai protegê-las. Ele não vai deixar um ser estranho invadir aquilo para perturbar as suas ovelhas. Porque a ovelha não é valente.
ela não vai para cima, ela vai apanhar calada, ela vai sofrer muda. Por isso que a Bíblia diz, comparando Jesus, como ovelha muda, foi ao sacrifício. Quer dizer, eles são a minha ovelha, eu sou o Raá deles, mas aqui na terra, eu sou ovelha do Raá lá de cima. E como ovelha eu ouço. Observa que o discurso de Jesus era o tempo todo assim como o Pai disse, assim como o Pai determinou. Eu não vim fazer a minha vontade, eu não vim comer essa comida, eu vim comer a comida que o meu Pai determinou, porque a ovelha obedece à voz do seu pastor. A ovelha é conduzida para obedecer. Ela chega a um nível de dependência tão grande, de confiança, que ela já entendeu, se ela for viver ou se ela for morrer, a vida dela está na mão de Raá. A vida dela está na mão do seu pastor. Olha bem para esse irmão que está ao seu lado e vê se ele tem cara de ovelha muda. Se ele ainda não é ovelha muda, diz para ele, amigo, diga para ele, pastor, diga para ele, o pastor, diga, o teu pastor vai te ensinar. E esse pastor aí não sou eu não. Me tira desse fardo. Porque quem vai te ensinar é o seu pastor, o Yahvé Raá. Ele é que é o dono da sua vida. Eu estou debaixo de um título que é dado esse nome em honra a Ele, mas o pastor é Ele, sempre foi Ele, sempre será Ele. Ele é quem conduz as suas ovelhas. O homem não pode governar sobre vidas, o homem não pode governar sobre almas. Quem governa sobre vidas é o pastor das ovelhas. Lê aí comigo. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem. Então, se tem alguém que conhece você, é Deus. E se existe alguém que vale a pena se conhecer, é Deus. Invista o seu tempo em conhecer o Senhor, em ter revelações a respeito do Senhor, porque há uma característica da ovelha, é conhecer o seu pastor e ser conhecida por ele. Então, à medida que ele te conhece na intimidade, seja você a ovelha que vai conhecer o seu pastor na intimidade. O que significa isso, pastor? Eu sei exatamente o que ele gosta e o que ele não gosta. Eu sei exatamente o que agrada e o que não desagrada. E automaticamente, como ovelha, eu vou me comportar para agradá-lo, para obedecê-lo, para me submeter a ele, não para ser contrário àquilo que ele determina. Você está aí? Continua lendo comigo. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele faz essa referência de Raá, nessa troca de palavras. Eu sou o pastor das pessoas da terra. Os homens são minhas ovelhas, mas o Senhor é o meu pastor, e eu sou a ovelha dele sobre a terra. Você entendeu? Então lê comigo. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Tudo, faz assim com a mão comigo. Tudo é dele. Nós estamos aqui, tem outra igreja aqui na esquina, tem outra mais para lá, tem outra mais para lá. Tudo é rebanho dele. Tem ovelhas que não são desse aprisco. Cabe a mim julgá-las. Ele é que julga, é tudo dele. A obra tem que ser para ele. Versículo 17. Por isso, o Pai me ama,
porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi. Termina num versículo muito poderoso, eu também vou terminar. Lê comigo, versículo 18. Ninguém, lê de novo. Ninguém atira de mim. O que ele quis dizer com isso? Ninguém tem poder de te arrancar da mão do Senhor. Vou ser mais profunda. Nada tem poder de te arrancar das mãos do Senhor. Pastora, mas já vi muitos se desviarem, ainda não eram ovelhas. Quando é ovelha, ninguém as arrebata dele. Você entendeu a diferença? Estava no processo, veio a confusão, não ouviu a voz, decidiu seguir outro caminho. A ovelha, ninguém tira. Ninguém tira. Quando você entender esse segredo, o medo vai cair por terra. Quando você entender esse segredo, tudo aquilo que te rouba a tua paz, a tua alegria vai cair por terra, porque nada vai te arrancar da presença dele. Nada vai te arrancar de caminhar ao lado dele. Você é ovelha, ele é o teu pastor. Ele diz: ninguém as arrebata da minha mão. Ele diz: eu posso entregar. E ele entregou os 12 como ovelhas ao sacrifício, e muitos mais que vieram depois. Ele entregou o Pedro para morrer de cabeça para baixo. Ele entregou os discípulos para serem sacrificados, crucificados, decapitados como João. Ele entregou. Ele disse: ninguém tomou não. Ninguém tomou não. Eu entreguei. Eram minhas ovelhas, se sacrificaram por amor ao Evangelho. Ninguém tirou de mim, eu as dei. Eram minhas, eu disse: não briga não. Vão te apedrejar, Estevão? Olha para o céu. Olha e vê o que eu tenho preparado para você. Deixa eu tacar a pedra, Estevão. Se entrega como minha ovelha hoje, porque é minha, eu dou e eu estou te dando. Porque hoje, Estevão, vão te apedrejar, mas aos teus pés esse manto vai cair, e alguém muito poderoso vai se levantar por causa do teu sacrifício, Estevão. Aplauda ao Senhor. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Foi o que ele fez com João. É minha ovelha, ouve a minha voz. Vai, João. Eles vão te sentenciar a uma piscina de óleo quente. Vai lá, João. Entra lá. E João entrou. E o caldeirão fervendo. E eles olharam e disseram: já tinha tempo suficiente para o João morrer. E o João está lá vivo, nadando no tonel de óleo quente. Nada acontecendo com o João. Por que o João não morreu cozido? Porque o que estava dentro do João era muito mais quente do que o que queimava pelo lado de fora. Aí esse pastor dessa ovelha diz: eu estou te reavendo a mim, João. Sai desse tonel vivo, porque eu vou te levar para o lugar de revelação. Eles acham que eles vão te prender, eles acham que eles vão prender a sua voz. Eles não sabem de nada. Eles vão colocar você num quartinho pequenininho, dentro de uma prisão, numa ilha, e o céu vai se abrir para você, João. Eu entrego e eu reavivo, eu reafirmo, eu trago de volta, porque são minhas. Diz isso para o diabo:
Durante muito tempo, eu não deixei Yahvé ser meu rá, porque eu queria ter controle, eu queria governar. Aí depois de tudo que eu vi essa noite, é muito melhor entregar e confiar e deixar Ele ser Senhor. Ele vai te levar para beber água, Ele vai te botar para descansar. Quando Ele olhar as aves de rapina, Ele diz: calma, ovelha, eu estou aqui, eu que vou dar pau nelas, porque pastor tem cajado e cajadada dói. Fica tranquilo, ovelha. Se eu estou te levando, eu sei para onde eu estou te levando. Aos teus olhos pode parecer um caminho meio estranho, mas eu sei para onde eu estou te levando. E aonde você estiver comigo e debaixo da minha voz, eu te guio, eu te protejo, eu cuido de você, eu te alimento. Ninguém te toca.